Meu nome é Sandra Augusta Santos e eu faço parte da história da SBMAC. Eu nasci em São Caetano do Sul e eu gosto de matemática desde menina. Minha mãe era professora primária e meu pai trabalhava em indústria. Mas eles sempre me incentivaram muito com livros, com brinquedos pedagógicos e eu sempre gostei bastante e tive facilidade com matemática na escola, no primário, no ginásio, né, que a gente chamava assim. Minha mãe era professora primária, inclusive ela foi minha professora na segunda série. Foi uma colega dela que me alfabetizou, né, no primeiro ano. E depois ela foi minha professora na segunda série. Na verdade, eu fiz até o segundo ano em São Caetano. Meu pai ia mudando de empresa. Então aí a gente foi para Salvador e eu fiquei um ano lá. E só nesse um ano que eu estudei em escola particular, porque o ensino público lá em Salvador não era muito bom. Mas todo o resto do meu estudo eu fiz em escola pública. Então o primeiro e o segundo ano, depois o terceiro lá, quando eu voltei para a quarta série, todo o ginásio, né, hoje o fundamental, sempre em escola pública. Minhas professoras de matemática e de desenho geométrico eu adorava, né? Eu gostava muito delas, gostava muito do assunto, ia bem, então isso me motivou para seguir mesmo a carreira. Tive que escolher o que eu ia estudar, eu tive muita dúvida e eu tinha vontade de fazer arquitetura. Eu fiz colégio técnico em edificações. Então, me parecia que ou arquitetura ou engenharia civil poderiam ser minhas carreiras, né? Mas a arquitetura, ela envolve uma prova de aptidão, que você tem que fazer um desenho e desenhos de observação, e essa realmente não era a minha praia. E como minha mãe era professora, eu pensava que matemática eu só poderia ser professora, e eu não queria, né? Mas aí quando eu vim numa universidade de portas abertas aqui na Unicamp e vi que a matemática poderia gerar também pesquisa e outros estudos, isso me apaixonou. Então eu fui fazer o vestibular para matemática, que era a FUVEST naquela época. Eu fiz minha formação toda aqui no IMEC. Então a graduação, né, a gente entrava e depois optava pela carreira, se iria para matemática ou para matemática aplicada. A princípio eu ia fazer bacharelado em matemática, mas eu já no ensino médio eu gostava muito de desenho geométrico e matemática e geometria. E no comecinho da graduação eu fiz um projeto de iniciação em geometria. Então pareceria que eu iria por essa área. Mas à medida que eu fui fazendo cálculo numérico, programação linear, programação não linear, eu fui me apaixonando pela otimização. E aí a matemática aplicada me conquistou. Então, do meio para o fim da graduação, eu me decidi para ficar em matemática aplicada. E depois o mestrado e o doutorado eu fiz aqui também. E quando eu terminei, aí passei um ano fora num pós-doc. Fui para Houston, para Rice University, fiquei um ano lá. E foi bastante importante, porque ver, né, por ter estudado aqui na Unicamp, feito toda a graduação e a pós, sair foi bastante importante, ver outra realidade e para minha formação também, outros grupos de pesquisa. Eu gosto bastante de dar aula, mas eu não queria ser só professora, né? A impressão que a gente tinha é que matemática era só para ensinar e meninada mais nova. Mas eu gosto bastante da sala de aula, do desafio com os alunos, de procurar novas maneiras de explicar. Esse conjunto, né, essa conjunção de teoria e prática, eu acho que é a parte que mais me apaixona. E eu gosto muito de visualizar, né, das imagens, da geometria da coisa. Então, por isso, eu acho que eu já me encantei muito com a geometria no começo, né? Mas quando eu vi que isso podia se encaixar também com a parte de modelar um problema e resolver e procurar a melhor solução, otimizando, né, na parte de otimização contínua, aí realmente eu achei meu nicho, né, encontrei meu caminho para poder fazer a pesquisa. E foi assim que eu fui conhecer a SBMAC, porque no penúltimo ano da graduação, em 87, teve o congresso em Gramado. E o pessoal organizou um ônibus com os alunos que foram para lá. O grupo ali participando, assistindo às palestras, a gente foi se encantando muito.
E eu tenho muitos colegas que seguiram por essa área justamente pela essa motivação, né? Nossos professores nos motivavam bastante. Eu tive o prazer de ter aula com a Cristina Cunha, com o Johnny, com outros, né, bastante envolvidos com a SBMAC, a Valéria, a Chet, e depois eu escolhi trabalhar com o Martins na pós-graduação. E o Martins sempre nos motivava muito para ir para os congressos, né? Às vezes ele preparava o resumo do trabalho que a gente ia apresentar e o trabalho nem estava pronto. A gente fazia, né, e corria atrás para poder apresentar. E depois, na sequência, foi Ouro Preto. Aí já era o meu último ano de graduação. E todos os outros CNEMACs do mestrado, do doutorado, eu fui participando, apresentando trabalho, então fui me envolvendo bastante. Então eu sou sócia da SBMAC desde o final dos anos 80. Eu tenho uma lembrança do CNEMAC de Ouro Preto, que foi em 88. Ouro Preto, aquela cidade toda montanhosa, né, toda cheia de ladeiras e tal. E era muito famoso assim, o coquetel do CNEMAC, né? Ele iria acontecer no topo lá da montanha, digamos, num lugar que era mais isolado. E quando ele ia começar, tinha tantos alunos, e eu não sei se eram alunos realmente que estavam participando do congresso ou era o pessoal lá da cidade que avançou e rapidamente a comida toda acabou, a bebida toda acabou e no fim a gente nem conseguiu comer nada e descemos a ladeira todos meio assim desapontados, né? Porque aquele momento foi assim, zupt, acabou o coquetel. A gente vê que houve uma grande evolução, né? E as diferentes diretorias, elas, digamos que foram aprendendo a fazer o congresso, né? E as avaliações que são feitas, as chamadas, toda essa dinâmica, né, do calendário em si, né, que as pessoas já se preparam e já vão se organizando para planejar realmente a ida e a participação nos congressos. Eu vejo que isso é uma coisa que fortalece bastante e incentiva que as pessoas levem, né, o seu melhor. Então, o melhor com os alunos, com os colaboradores, com os colegas. Então, eu vejo essa evolução de uma maneira bastante positiva. Eu tenho visto com super bons olhos esse Comitê das Mulheres, que a gente vê as ações, né, e acompanha com muita alegria, porque realmente não é fácil ser uma mulher matemática no nosso país. Não é fácil a gente ser uma profissional mulher em qualquer área, né? Mas em especial a matemática, ela é bastante masculina, vamos dizer, né? Então, todas essas iniciativas que eu tenho visto que o comitê tem proporcionado me apontam com muito bons olhos para o futuro. Então a gente inclusive acompanha muito mais mulheres participando, né, na diretoria, na organização dos ERMACs e tudo mais. Então eu vejo isso com bastante bons olhos e percebo que isso pode ser um ótimo caminho. É bastante emocionante ter Fiquei bastante feliz, né, pelo convite da entrevista, de poder contar um pouquinho da minha história. E de saber que a gente vai traçando esses caminhos e deixando trilhas para que outras pessoas venham também. Essa renovação que tem acontecido com o pessoal mais jovem, né? Que foi eventualmente ou colegas da gente ou alunos até, e estão hoje tomando a frente com cargos importantes na sociedade. Acho que isso dá muita satisfação, assim, é muito bacana.